Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 3 de fevereiro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no ano de 1861, no mês de março. Esse trabalho é conduzido pelas nossas irmãs Aramita e Carla. E já vamos envolver a Mita para fazer nossa prece de gratidão. É com alegria e gratidão, Senhor Jesus, que aqui nos reunimos para estudar e aprender mais sobre essa doutrina no seu ponto histórico, com essa dedicação de Kardec de compilar essas notícias, esses acontecimentos que estavam ocorrendo neste ano de 1861. E isso nos mostra a diligência, a responsabilidade e a disciplina desse espírito para com esse trabalho iniciante, com esse empenho que pôde chegar até nós. Então ajuda-nos para que nós possamos também ter essa disciplina, essa responsabilidade e esse empenho nos estudos, para que possamos ver as lições aqui que tiraremos para colocarmos em prática no nosso dia a dia, no nosso trabalho, mas principalmente em nossa casa, com os nossos familiares e para o nosso aproveitamento pessoal. Ajuda-nos principalmente a ficarmos contigo, porque já sabemos que tu estás conosco desde sempre, que assim seja. E hoje nós vamos iniciar o artigo chamado A Cabeça de Garibaldi. E tem uma nota aqui sobre Garibaldi. Giuseppe Garibaldi nasceu em 4 de julho de 1807 e desencarnou em 2 de junho de 1882 aos 74 anos, ou seja, quando esse artigo foi escrito, Garibaldi ainda vivia. Ele foi um militar e político italiano, conhecido como herói de 2 mundos, por ter participado de conflitos na Itália e na América do Sul. Dedicou sua vida à luta contra a tirania. Então, o Siècle, de 4 de fevereiro, contempla uma carta do Dr. Riboli. O Siècle é um jornal político e literário e de economia de julho de 1832 até 1932. Então, um jornal de grande circulação e importância. Uma carta do Dr. Riboli, que foi a Caprera examinar a cabeça de Garibaldi. Caprera era uma ilha situada no mar Mediterrâneo, ao norte da Sardenha. Então, ele foi a essa ilha examinar a cabeça de Garibaldi do ponto de vista frenológico. A frenologia, nessa época, era considerada uma ciência, e ela vem do grego fren, que quer dizer mente, e logos, conhecimento. Hoje em dia já se sabe que ela é uma pseudociência que envolvia a medição de saliências do crânio para prever características mentais. No final do século XIX, ficou claro que a frenologia ela não tinha bases científicas e não importa o tamanho da cabeça nem a medição da ossatura para saber se a capacidade intelectual ou mental da pessoa tem a ver com isso. Né? Se fosse por isso, a pessoa que sofresse de hidrocefalia seria um gênio. Hoje em dia, e mesmo no final do século XIX, ela já era considerada uma pseudociência, ou seja, não é uma ciência. Então, ele foi examinar a cabeça de Garibaldi desse ponto, ou seja, foi tirar as medidas, verificar a inteligência do rapaz pelo tamanho da cabeça. Não é nossa intenção apreciar o julgamento do doutor, e menos ainda a personagem política. Mas a leitura da carta nos forneceu algumas reflexões que, naturalmente, aqui tem seu lugar. O Dr. Riboli acha que a organização cerebral de Garibaldi corresponde perfeitamente a todas as eminentes faculdades intelectuais e morais que o distinguem, e acrescenta. E agora ele transcreveu aqui
A carta do Dr. Riboli. Podeis sorrir de meu fanatismo, mas posso assegurar-vos que esse momento que passei examinando essa cabeça notável foi o mais feliz da minha vida. Vi, meu caro amigo, esse grande homem prestar-se como a uma criança a tudo quanto lhe pedia. Esta cabeça, que contém um mundo, eu a tive entre as mãos durante mais de 20 minutos, sentindo a cada instante distinguir-se sob os meus dedos as desigualdades e os contrastes de seu gênio. Garibaldi tem 1,64 m de altura. Medi todas as proporções, a largura das espáduas, o comprimento dos braços e das pernas, a cintura. É um homem bem proporcionado, forte e de temperamento nervoso, sanguíneo. Quando era outra maneira de dizer que julgar o temperamento das pessoas. Sobre o temperamento, sempre existem várias teorias. E nessa época tinha a teoria do sanguíneo, do fleumático, e que dizia que cada um significava uma característica do ser humano. Hoje a gente estuda o temperamento em característica de extrovertido, introvertido, de os 5 fatores, então são outros componentes. Mas nessa época, uma pessoa que era considerada sanguínea era uma pessoa que é comunicativa, extrovertida, otimista e alegre. Era isso que era o Garibaldi. O volume da cabeça é notável. A principal fenomenalidade é a altura do crânio, medido da orelha ao topo da cabeça, que é de 20 centímetros. Esta predominância particular de toda a parte superior da cabeça denota, à primeira vista e sem exame prévio, uma organização excepcional. O desenvolvimento do crânio na sua parte superior, sede dos sentimentos, indica a preponderância de todas as faculdades nobres sobre os instintos. Em suma, a craniologia da cabeça de Garibaldi, após exame, apresenta uma fenomenalidade original das mais raras. Pode-se dizer sem precedentes. A harmonia de todos os órgãos é perfeita e a resultante matemática de seu conjunto apresenta em alto grau a abnegação antes de tudo e em tudo, a prudência e o sangue frio, a natural austeridade dos costumes, a meditação quase perpétua, a eloquência grave e exata, a lealdade dominante, a deferência incrível com os amigos a ponto de sofrer por isto, sua perceptibilidade com respeito aos homens que o cercam é, sobretudo, dominante. Numa palavra, meu caro, sem vos aborrecer com todas as comparações, com todos os contrastes de causalidade, de habitatividade, de construtividade, de destrutividade, é uma cabeça maravilhosa, orgânica, sem desfalecimentos, que a ciência estudará e tomarás por modelo, e etc, e etc. E aqui a gente tem uma nota de Allan Kardec. Kardec diz: eis aí alguns neologismos que, entretanto, não são barbarismo do que espiritismo e perispírito. Ou seja, ele foi criando novas palavras para exaltar o crânio, o formato da cabeça do Garibaldi. E todas essas coisas que ele diz, onde é a sede dos sentimentos, no crânio, a ciência hoje já estudou e não é nada disso que ele está dizendo aqui, tá? E o Kardec, vamos fazer igual o Kardec, não vamos nem entrar na parte da frenologia que ele está descrevendo. Mas o interessante é ver que o Kardec pega, por exemplo, uma carta num jornal de grande circulação, como falou a Carla, e dessa carta ele vai dizer, olha, vamos ver o que a gente pode aproveitar dessa notícia. A gente está sabendo de uma coisa que era uma notícia em 1861, que saiu no jornal de uma pessoa que era famosa nessa época. E aparentemente não tem nada assim. O que o Kardec vai tirar daqui de espiritismo, né? Parece que não tem nada. Vamos ver o que ele vai. Diz Kardec agora sobre a carta.
A carta é escrita inteiramente com um entusiasmo que denota a mais profunda e sincera admiração pelo herói italiano. Entretanto, queremos crer que as observações do autor não tenham sido influenciadas por nenhuma ideia pré-concebida, mas não é disto que se trata. Aceitamos os seus dados frenológicos como exatos e, se não o fossem, Garibaldi não seria nem mais nem menos do que é. Sabe-se que os discípulos de Gal, e aqui nós temos uma nota para Gal. Gal é Franz Joseph Gal, que nasceu em 1758 e desencarnou em 1828. Foi um médico alemão que defendeu a possibilidade de avaliar as faculdades mentais pelo exame da superfície externa do crânio. Então, foi o Gal que criou a frenologia. Então, sabe-se que os discípulos de Gal formam duas escolas, a dos materialistas e a dos espiritualistas. Os primeiros, os materialistas, atribuem as faculdades aos órgãos. Para eles, os órgãos são a causa, as faculdades são o produto, de onde se segue que fora dos órgãos não há faculdades. Em outras palavras, quando um homem morre, tudo está morto. Os segundos, os espiritualistas, admitem a independência das faculdades. As faculdades são a causa, o desenvolvimento dos órgãos, o efeito, de onde se segue que a destruição dos órgãos não provoca o aniquilamento das faculdades. Não sabemos a qual das duas escolas pertence o autor da carta, porquanto sua opinião não se revela por nenhuma palavra. Contudo, supondo que as observações acima tenham sido feitas por um frenologista materialista, perguntamos que impressão deveria ele sentir a ideia de que essa cabeça que contém o mundo, conforme está escrito lá, essa cabeça que contém o mundo, só deve o seu gênio ao acaso ou ao capricho da natureza, que lhe teria dado maior massa cerebral num ponto que em outro. Ora, como o acaso é cego e não tem desígnio premeditado, poderia perfeitamente ter aumentado o volume de outra circunvolução do cérebro e assim dar, sem o querer, todo um outro curso às suas inclinações. Ou seja, ele está dizendo que, pelo acaso, se a cabeça do moço fosse diferente, tudo ia mudar, né? Do nada, só por causa que a cabeça se formou diferenciada, já não seria dessa cabeça maravilhosa. Então, ele está dizendo isso. Será? Tal raciocínio aplica-se necessariamente a todos os homens transcendentes, seja a que título for. Onde estaria o seu mérito, se não dependesse senão do deslocamento de pequena porção de substância cerebral? Se um simples capricho da natureza pode, em vez de um grande homem, fazer um homem vulgar, em vez de um homem de bem, um celerado. Então, se é acaso... Porque hoje a gente já sabe que quando a gente nasce com milhões de neurônios, né? E quando chega na primeira infância, por conta logo nos primeiros anos de vida, ocorre uma poda neural. Se não ocorresse essa poda neural, que aí ele disse aqui, se mudar uma coisinha, a pessoa, em vez de... A gente fica pensando, se eu nascer com milhões de neurônios e eu continuar com os milhões a vida toda, eu vou ser um gênio. Não. Se não ocorrer a poda neural, ou se ela não se efetuar como é para ser feita, você vai ficar com mais dificuldades e problemas na sua intelectualidade, no seu desenvolvimento neurológico. Então, as podas neurais, elas precisam acontecer. E ele está dizendo aqui que é isso. Se essas podas, se essas circunferências se desse um acaso, já muda tudo. Então, por que para o Garibaldi é assim e para os outros não é? Aí ele está vendo, se for um materialista, acha que tudo é obra do acaso. Se for um espiritualista, vai achar que não, que tem uma causa antes disso, que não é o acaso. Mas isso não é tudo. Considerando hoje essa cabeça poderosa, não haverá algo de terrível ao pensar que talvez amanhã nada mais reste desse gênio, absolutamente nada, senão a matéria inerte que será pasto dos vermes?
Sem falar das funestas consequências de semelhante sistema, caso fosse verossímil, diremos que está repleto de contradições inexplicáveis, que os fatos demonstram a cada passo. Ao contrário, tudo se explica pelo sistema espiritualista. As faculdades não são produto dos órgãos, mas atributos da alma, cujos órgãos não passam de instrumentos a serviço de sua manifestação. Sendo a faculdade independente, sua atividade estimula o desenvolvimento do órgão como o exercício de um músculo e aumenta o volume. O ser pensante é o ser principal, cujo corpo é apenas um acessório destrutível. O talento, então, é um mérito real, porque é fruto do trabalho, e não o resultado de uma matéria mais ou menos abundante. Com o sistema materialista, o trabalho, com o auxílio do qual se adquire o talento, é inteiramente perdido com a morte, que muitas vezes não deixa tempo de o desfrutar. Com a alma, o trabalho tem sua razão de ser, porque tudo que a alma adquire serve ao seu desenvolvimento. Trabalha-se para um ser imortal e não para um corpo que talvez só tenha algumas horas de vida. Então, essa visão espiritualista, que é a visão espírita, e a tia acabou de ler um texto, estudamos um texto sobre justamente isso, esse trabalho que você leva para o mundo espiritual. Nós não estamos aqui só para o aqui e o agora. O trabalho que fazemos aqui, o que deixamos de fazer aqui, ele nos acompanha e será perguntado lá do outro lado. O que tu fizeste das horas de vida que passaste aqui? Que bem empregaste? Só para o teu gozo, só para o teu prazer, só para a tua, vamos dizer assim, teu desfrute? Não, nós estamos aqui para trabalhar, para difundir o bem, é um estágio. Nós estamos aqui num estágio de aprendizado, mas um aprendizado que precisa ter, como a tia falou, a prática. Tem a parte teórica, mas precisa ter a prática. Aqui nós estamos estudando, é como se fosse a parte teórica, mas quando a gente vai viver a vida lá fora, é a prática. Do que a gente escuta, o que a gente faz, né? E aí ele diz que o talento, qualquer talento que você tem, é um mérito real, porque é fruto do trabalho. Ninguém chega aqui sem ter nada. E até essa semana a gente estava vendo, vou contar da Carla, a filha dela, ela tem uma filha de 20 e poucos anos. Eu não sei bordar, eu não sei tricotar, eu não sei coisa nenhuma. Ouso dizer que ela também não sabe, nem bordar, nem tricotar, nem coisa nenhuma. Pois a moça um dia pegou uma agulha e disse, já fez casaco, já fez bolsa, já fez não sei o quê. Aí até a gente brinca, essa não é da nossa família. Essa não é da nossa família. Ninguém sabe de onde ela tirou isso, que veio dela, veio com ela. Nunca teve aula, nunca teve nada, mas um dia pegou uma agulha e fez. Então, e aí é legal que isso é alentador e isso nos incentiva para dizer, não importa a sua idade, você trabalha para ser um ser imortal. Então, por que nós estamos estudando? Por que a Cecília, com mais de 80 anos, ainda estuda? Porque ela é um ser imortal, ela não está estudando para cá nem para agora, está estudando para a vida, que é eterna. Isso é muito bacana, né? E completando também que esses talentos, eles que interferem nos órgãos e não os órgãos que interferem nesse talento, né? Então, quanto mais evoluído o espírito, menos interferência a matéria tem. Então, não é a forma da matéria, é a forma do espírito que mais influencia. Dirão, no entanto, que o gênio não se adquire, é inato, certamente. Mas então, por que dois homens, nascidos nas mesmas condições, são tão diferentes do ponto de vista intelectual? Por que teria Deus favorecido a um mais que a outro? Por que a um teria dado os meios de progredir, recusando-os ao outro? Qual o sistema filosófico que resolveu este problema? Só a doutrina da pré-existência da alma o pode explicar. O homem de gênio já viveu,
tem aquisição, experiência e, por isso, mais direito ao nosso respeito do que se devesse a sua superioridade a um favor não justificado da providência ou a um capricho da natureza. Preferimos acreditar que o Dr. Ripoli tenha visto, na cabeça daquele que, por assim dizer, não tocava senão com um temor respeitoso, algo mais digno de sua veneração que uma simples massa de carne, e que não a tenha rebaixado ao papel de um mecanismo organizado. A gente se lembra daquele trapeiro que, olhando um cão morto num canto abandonado, dizia de si para si: eis o que será de nós. Pois bem, vós todos que negais a existência futura, vede a que ponto reduzis os maiores gênios. Para mais detalhes sobre a questão da frenologia e da fisiognomonia, remetemos o leitor ao artigo publicado na Revista Espírita do mês de julho de 1860. Ou seja, relegar um gênio a só ao formato da sua cabeça, desprezando todo o trabalho, todo o esforço do Garibaldi, sim, em ser um homem de bem, de trabalhar, só por causa do formato da cabeça dele. Então, tudo que ele faz estava só reduzido ao formato da cabeça. E a fisiognomonia é dizer o temperamento pelo formato do seu rosto. A gente tem os rostos mais ovais, os mais coisas, então é outra pseudociência. A frenologia era uma ciência no século XIX, uma das ciências que apareceram no século XIX, que dizia que podia dizer quais eram as características da pessoa pelo formato do crânio, pela medição da cabeça. Media-se a cabeça e dizia, essa pessoa é inteligente porque a cabeça dela, olha, é grande, era isso, é aquilo, mede daqui para cá, daqui para ali. Se era de outro jeito, por isso que ela é estúpida, ou ela é raivosa, ou ela é, entendeu? Pelo formato do crânio. A fisiognomonia, que é agora, é outra ciência que dizia dizer o temperamento e as características da pessoa pelo formato do rosto. É aquele também do tipo sanguíneo. Isso, também. E assim finalizamos mais um estudo interessante, que ele pega a partir de uma carta que parece que não tem nada e vai aprofundar uma leitura, né? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Então, assim, agradecemos ao nosso Senhor Jesus, aos amigos espirituais, por mais esta oportunidade de estudo e trabalho. E até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.